Boa tarde, me chamo Michele e irei apresentar o artigo GES, Identificação de sítios ativos em enzimas com algoritmos genéticos. Mas antes, vamos relembrar alguns conceitos? Os aminoácidos são compostos originados na ligação peptídica e possuem duas partes, a cadeia principal, que não varia, e uma cadeia lateral R específica. Já as proteínas são as macromoléculas mais versáteis nos sistemas vivos. São construídas a partir de um repertório de 20 aminoácidos e sua estrutura pode ser descrita em 4 níveis de organização, conforme apresentado nesta figura. E as enzimas são grupos de substâncias, normalmente de natureza proteica, que vocês devem conhecer como catalisadores biológicos. E o sítio ativo de uma enzima é uma cavidade tridimensional formada por grupos que provêm de diferentes partes da sequência de aminoácidos. Agora sim, estamos prontos para entender melhor esse artigo. Vale ressaltar que sua grande motivação é que atualmente 25% das proteínas anotadas no PIFAM, um banco de dados de família proteica, tem função desconhecida, e o principal objetivo deste trabalho foi propor um novo método para a busca de sítios ativos baseado em templates, utilizando algoritmos genéticos com base em dados estruturais. E devido à falta de publicações científicas sobre este tema, é que foi proposto o GES. Pensando nisso, diversos métodos já foram propostos para identificar sítios ativos com base em templates. Porém, eles apresentam algumas limitações. Grande parte desses métodos não é capaz de lidar com mutações conservativas e, além disso, muitos deles não são capazes de identificar a cadeia ao qual um resíduo pertence ou ainda restringem a busca em termos de número de resíduos no template ou distâncias máximas entre o template e o sítio candidato. Na figura ao lado, temos ilustrado a definição da identificação de sítios ativos com base em templates, que é uma enzima de função conhecida, aqui representada pela letra A, e uma proteína hipotética B, de função desconhecida. Portanto, o método procura o padrão A em B. Agora que o problema foi apresentado, irei fazer uma breve contextualização histórica. A moderna teoria da evolução combina a genética de Gregor Mendel, que publicou seus trabalhos em 1865, as ideias de Charles Darwin e o Alfred Wallace sobre a seleção natural, publicadas em 1859, no livro A Origem das Espécies através da Seleção Natural, criando o princípio básico de genética populacional, no qual a variabilidade entre indivíduos em uma população de organismos que se reproduzem sexualmente é produzida pela mutação e pela recombinação genética. Os algoritmos genéticos foram desenvolvidos em 1960 por John Howe e sua equipe na Universidade de Michigan. Trata-se de um algoritmo aproximado de busca e otimização global que mimetiza computacionalmente o mecanismo de evolução natural. Os algoritmos genéticos se baseiam principalmente na evolução das espécies, como forma de alcançar a solução para um problema. Trata-se de um método iterativo que recebe uma população inicial de indivíduos, onde cada indivíduo representa uma solução candidata para o problema em questão, e através da seleção se determina quais indivíduos conseguirão se reproduzir, gerando um número determinado de descendentes para a próxima geração, com uma probabilidade determinada pelo seu índice de aptidão, aqui chamado de fitness. Operadores genéticos de cruzamento e mutação são aplicados aos indivíduos selecionados, visando produzir novos indivíduos a partir do material genético de seus pais. Esse processo é repetido até que uma condição de parada seja satisfeita. E agora que compreendemos o funcionamento de algoritmo genético, irei apresentar a metodologia aplicada nesse artigo, que está particularmente interessada em métodos de pesquisa de sítios ativos com base em dados estruturais.
Esta figura ilustra a metodologia proposta para o problema. Aqui, proteínas e templates são selecionados pelo usuário para a etapa de pré-processamento. Nessa etapa, é criado um repositório de proteínas com informações provenientes do PDB, Banco de Dados de Proteínas, e do CSA, Atlas de Sítios Catalíticos, que serão acessados pelo GES para criar sua população inicial. Em seguida, o GES executa uma busca heurística para encontrar os sítios ativos correspondentes nas proteínas selecionadas, produzindo um ou mais sítios ativos candidatos, recebendo como entrada templates e proteínas, além de uma matriz de substituição. Esse repositório armazena informações sobre cada resíduo que pode compor um sítio ativo. Para cada resíduo é armazenado o seu nome, o átomo de referência. Para este trabalho, foi considerado o último átomo mais pesado da cadeia lateral, aqui chamado de LHA, o identificador da cadeia e as coordenadas de referência do átomo na proteína, X, Y e Z. A possibilidade de sítios ativos com resíduos em domínios diferentes também foi considerada nessa etapa. E para lidar com a mutação conservativa, o GES também tem a opção de consultar uma matriz de substituição. E, por fim, apresenta como saída sítios ativos similares. Agora que entendemos a metodologia proposta, irei abordar com mais detalhes a implementação do algoritmo genético. Como já mencionado, o indivíduo é uma possível solução para o problema em questão, e neste caso, o indivíduo representa um grupo de aminoácidos, o qual é um candidato a sítio ativo de uma enzima. O indivíduo é codificado como um vetor, onde cada posição recebe dados sobre o aminoácido obtidos a partir do repositório de enzimas criado na fase de pré-processamento. Aqui quero abrir um pequeno parênteses. O Python possui uma estrutura de dados similar a vetores, denominada de listas. Na figura aqui ao lado, temos a representação individual e a inicialização da população. E por falar em população, ela é o conjunto de indivíduos. Trata-se, portanto, do espaço de busca. Ela representa todas as soluções que eu preciso buscar para encontrar a melhor. E a população inicial, ela é gerada a partir do repositório de dados obtidos lá na etapa de pré-processamento. E tendo a população inicial, o próximo passo do GES é avaliar os indivíduos, através da função de avaliação, também conhecida como fitness. E na metodologia implementada neste trabalho, aqui na equação 1, podemos observar que a distância entre as coordenadas dos LHAs, representadas por um vetor de coordenadas 3D, é calculada para cada par de resíduos do template, V, e as coordenadas de cada par de resíduos do sítio ativo candidato encontrado pelo GES, W, onde N é igual ao número de resíduos no template no indivíduos. Note aqui que o intervalo do somatório equivale ao número máximo de combinações entre os pares de resíduos que compõem o indivíduo e o template. E após a etapa de avaliação do indivíduo, temos a fase de seleção. O método de seleção significa que eu tenho que ser capaz, dado um conjunto de soluções possíveis, escolher, selecionar aquelas que são as mais adaptadas até atingir um critério de parada. Neste trabalho, foi utilizada a seleção por torneio, baseado no fitness dos indivíduos, onde um subconjunto de K indivíduos é sorteado aleatoriamente da população, e o melhor indivíduo desse subconjunto, de acordo com a fitness, é selecionado. E a principal vantagem deste método consiste na facilidade de controlar a pressão seletiva por meio do parâmetro K. Aqui temos dois operadores genéticos sendo usados para gerar uma nova população. O cruzamento, que neste caso foi utilizado o cruzamento padrão de um ponto. Este operador genético simula o crossover que ocorre entre os cromossomos. Ele é considerado o operador genético predominante, por isso é aplicado com probabilidade dada pela taxa de crossover, PC,
que deve ser maior que a taxa de mutação. Neste caso, apenas o ponto escolhido é substituído por um resíduo aleatório que pode ser do mesmo tipo ou por um tipo diferente de resíduo. Já o operador de mutação é necessário para a introdução e manutenção da diversidade genética da população. Este operador é aplicado aos indivíduos com a probabilidade dada pela taxa de mutação, PM. Geralmente se utiliza uma taxa de mutação pequena, pois este é um operador genético secundário. Um algoritmo genético possui um conjunto de parâmetros que influenciam diretamente o seu comportamento. Esses parâmetros são número de gerações, que determina o critério de parada de execução do algoritmo e depende muito do problema sendo resolvido, o tamanho da população, que afeta o desempenho global e a eficiência dos algoritmos, a probabilidade de cruzamento, que é o valor que determina a probabilidade de cruzamento dentro de uma população, e a probabilidade de mutação, que determina a probabilidade que uma mutação ocorrerá. Ela é responsável por manter a diversidade na população, e uma baixa taxa de mutação previne que uma dada posição fique estagnada em um valor, além de possibilitar que se chegue em qualquer ponto do espaço de busca. Temos também o tamanho do torneio, e com este valor pode-se controlar a pressão seletiva e, com isso, evitar uma convergência prematura, que acontece quando em poucas gerações o algoritmo genético estabiliza, ficando limitado a explorar apenas uma parte do espaço de busca. O GAS inclui também um sexto parâmetro, que determina o número de soluções que serão exibidas ao final da execução, que é o tamanho do ranking, que seria o número das melhores soluções encontradas após a execução do algoritmo genético. Este número pode variar de 1 até o tamanho da população. Em relação do espaço de busca, temos que o espaço de busca é onde são consideradas todas as possibilidades de solução de um determinado problema. No GAS, o espaço de busca é contínuo, ou seja, as estruturas são representadas por coordenadas cartesianas dos átomos, que são variáveis contínuas. Assim, os algoritmos precisam lidar com um espaço de busca infinito. O tamanho do espaço de busca do problema que está sendo abordado neste trabalho depende do tamanho M da proteína que está sendo pesquisada e o tamanho N do template. Existem muitos métodos sofisticados para calcular a ordem de complexidade de um algoritmo genético. No entanto, uma boa estimativa pode ser feita tendo em conta a operação mais custosa do algoritmo genético, a função de fitness. E no GAS, a função de fitness é a distância entre o sítio ativo candidato e o template e considera distância entre pares de aminoácidos. Isso leva a n² menos n dividido por 2 subtrações, de acordo com a equação 3.1. Esse valor deve ser multiplicado pelo número de indivíduos e gerações G utilizados, que são controlados pelo usuário e definidos de acordo com os recursos computacionais disponíveis. Assim, o algoritmo é executado em O, n² e G, onde n é o tamanho do template. Finalizo aqui com algumas conclusões deste artigo. O método GAS recebe como entrada um ou mais templates de sítios ativos e os procura em uma ou mais proteínas, retornando um ranking de soluções tão grande quanto o tamanho de sua população. Ele leva em considerações mutações conservativas e ele pode encontrar locais ativos em diferentes cadeias de proteínas. O GAS não tem critérios pré-definidos para pesquisar o espaço da solução candidata, nem usa um limite para o tamanho do sítio ativo. Ele, portanto, pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar os locais catalíticos atuais e adicionar novos ao CSA. Agradeço muito pela atenção de todos e boa tarde.